Bom, dito essas questões importantes, a gente vai passar aqui primeiro para a nossa pauta, que é uma pauta de história. Vamos destacar aqui algumas questões, algumas datas, né? Lembrar algumas datas e algumas figuras importantes da cultura e da política, né? Relativos ao negro. Vou passar aqui para o companheiro Alex, que ele tem aqui algumas datas aqui de pessoas, de personalidades importantíssimas para nos falar. Ok. Passando aqui para a questão da história, é muito importante que a gente saiba reconhecer, né, as personalidades negras, né, que nós temos na nossa história, sejam elas nacionais ou internacionais, né. A primeira delas aqui, a gente faz esse recorte aqui no coletivo via por semana, né. Então, a primeira delas aqui que está nessa semana aí é o nascimento, né, essa semana, dia 26, no caso, no sábado, faz aniversário de nascimento aí do Wilson Simonal. Né? O Wilson Simonal é um dos mais importantes cantores brasileiros aí do século XX, né, das décadas, principalmente ali, década de 60 e 70, e ele teve muita importância ali em uma série de gêneros musicais brasileiros e foi inclusive o cantor, né, a celebridade nacional que fechou o principal acordo de propaganda da sua época, né? Então, assim, tem uma série de filmes, uma série de documentários que falam sobre essa personalidade que foi o Wilson Simonal. Ele faleceu há cerca de 22 anos, né? Faleceu em 2000, já no ostracismo, por uma série de questões que ocorreram durante a ditadura militar, né? Jogou ele no ostracismo, ele faleceu assim quase que sem reconhecimento do tamanho da personalidade que Wilson Simonal representou aqui no Brasil. E a segunda personalidade é uma personalidade internacional, essa bastante conhecida aqui no Brasil e dos Estados Unidos, né? Que essa semana é o aniversário de morte do Malcolm X, né? Do Malcolm X. Ele morreu em 21, né? 21 de fevereiro de 1965, lá no Harlem, né? O Malcolm X, como todos nós sabemos, ele é um importante líder, né? Do movimento negro norte-americano, né? Se começou a sua carreira, né, de líder do movimento negro trabalhando ao lado do seu mentor, o Elijah Muhammad, e eles tinham como proposta, né, uma proposta um tanto quanto mais religiosa, né, retornar com os negros para a África, e era uma proposta um tanto quanto não tão política. No entanto, a partir do seu desenvolvimento da sua política, ele foi percebendo que uma série de questões estavam entravacadas nessa negação da política e acelerou a sua condução da sua carreira para um segundo momento, né? Para um momento que transformou ele num líder mais político do que religioso, inclusive. E isso trouxe as consequências, né? Nessa data, ele foi, de 21 de fevereiro de 65, ele foi assassinado quando dava uma de suas palestras no Harlem. Essas duas são as duas personalidades que a gente separou dessa semana para trazer aqui para vocês, explicar um pouco a respeito do que foram e do que fizeram. É isso daí. Então, tá aí duas personalidades, destacando aí a importante liderança, né, do Malcolm X, Malcolm X, do movimento negro norte-americano e que influenciou o movimento negro no mundo inteiro, né, com a sua política que foi se deslocando, né, para uma posição cada vez mais radical.